Amém. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Paz de Jesus. Que dia maravilhoso, que dia especial, né? Queria agradecer a presença de todos vocês que estão nos visitando. Vejo aqui muitos visitantes nessa manhã, né? Que é muito bom ter a sua presença aqui conosco. Que nesse momento nós possamos continuar adorando o nosso Deus, agora dando atenção à sua palavra. Essa palavra que tem como propósito gerar vida em nossas vidas, para que todos nós sejamos homens e mulheres que venham a glorificar a Deus com as nossas vidas. Estou muito feliz pela presença de todos vocês nessa manhã. Também parabéns aos papais, né? Esquecendo, né? Parabéns aos papais aqui presentes. E eu diria que ser pai é uma das tarefas mais difíceis da vida. E também, infelizmente, é uma das tarefas mais negligenciadas. Pois, infelizmente, muitos abraçam a paternidade sem qualquer preparo, de forma aleatória, muitas vezes de forma acidental. E sabe o que é pior, irmãos? É que mesmo abraçando a paternidade, muitos não se esforçam para buscar ajuda, para buscar instrução, para aprender como exercer a paternidade. Uma dica para quem deseja exercer o papel da paternidade, ou quem já está exercendo, né, esse papel da paternidade, é buscar ajuda através de pessoas que possam ensinar, instruir aquele que deseja ser pai, ou que está sendo pai, mas precisa de ajuda. Ser pai, como eu falei no início, é uma tarefa difícil, é desafiador. E sabemos que muitas vezes nós vamos aprender, conhecer e viver o papel de pai na prática. Mas infelizmente muitas pessoas não buscam isso. Busque isso. Você que é pai, busque aprender a exercer o seu papel de pai. E nessa busca por aprendizado é muito importante nós termos referências, sim ou não? Sim. E nós temos no nosso meio muitos pais que são referência, pais que têm demonstrado ao longo dos anos amor, dedicação, características não de um perfeito pai, mas de um pai amoroso, de um pai dedicado. Mas sabe de uma coisa, mesmo nós tendo referências entre nós, nós sabemos que todos são imperfeitos, sim ou não? Eu vejo Raimundinho, eu tenho uma grande consideração, vejo ele como excelente pai, Ferreira, Ayrton e tantos outros aqui dentro. Mas mesmo sabendo que esses homens, eles são referência para mim, eu sei que eles são imperfeitos. Se sentarmos para conversar e buscar como você se vê como pai, certamente eles pontuariam muitas coisas que poderiam e que deveriam melhorar, poderiam ter feito melhor. Mas sabe de uma coisa? Nós temos uma referência de um pai perfeito. Há uma referência de um pai perfeito para quem deseja ser pai, para quem quer exercer a paternidade. Essa referência é o nosso Deus. Deus é a referência de um pai perfeito, daquele que ama, que cuida, que ampara, que resgata, que tem misericórdia, que derrama graça, que ensina, que perdoa, que se dá pelo Filho. Essa é a referência perfeita.
O evangelista João, nesse texto que o Rodrigo acabou de ler, ele apresenta uma característica de Deus que é uma grande e perfeita referência. Vai dizer que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus, como Pai, demonstra um grande amor. Um amor incalculável, um amor que não tem palavras para descrever. Amor de tal maneira. Esse Pai, que é Deus, Ele também demonstra uma grande atitude. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Uma grande atitude, uma atitude desprovida de interesse próprio. Uma atitude de altruísmo, de dedicação ao outro. Característica de um pai perfeito. Um pai que ama como ninguém pode amar. Um pai que se dedica e se dá por completo, ao máximo, dá tudo o que tem para com o filho. E por último também, nesse texto vai mostrar um grande propósito. Um grande propósito. Para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha que referência maravilhosa que nós temos de um pai. Olhando para a figura de Deus como um pai, eu preciso aprender a amar como Ele me ama. Eu preciso aprender a ter atitudes como Ele teve e tem atitudes para comigo. E eu preciso entender o propósito para o qual Deus me deu a paternidade. Quem aqui é pai? Levanta a mão, por favor. Louvado seja Deus. Você entende o propósito da paternidade? Você compreende o propósito da paternidade? Não foi só gerar uma criança, um ser para este mundo. Foi para gerar seu filho. Foi para que você pudesse ser pai do seu filho. Como Deus é o nosso Pai. Então, entendendo que há essa referência de Deus, entendendo que é um desafio ser pai, eu queria convidar todos vocês nessa manhã a olhar e a meditar na palavra de Deus em alguns textos que falam sobre o papel de pai. Nós vamos ver aqui algumas dicas que vão nos ajudar a enfrentar esse desafio de como exercer a paternidade, de como criar os nossos filhos. E a primeira dica que eu trago para vocês é que os pais tenham consciência de que seus filhos são uma bênção do Senhor. Salmo 127, versículo 3, um salmo muito conhecido. O salmista vai dizer: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Você ouviu o que o salmista está dizendo? Eis que os filhos são a herança do Senhor, são bênçãos, é algo valioso que Deus tem trazido e tem dado em tuas mãos, sobre os teus cuidados. Esse versículo nos lembra que os filhos são um presente de Deus, e devemos honrar a nossa responsabilidade de cuidar
de nutrir esse presente que Deus tem confiado a nós. Devemos valorizar o bem mais precioso que Deus confiou a nós. Qual seria o bem mais precioso nesse mundo, irmãos? Qual seria? Você pode olhar as coisas valiosas nesse mundo. Mas o bem mais valioso nesse mundo é a vida. É ou não é? Sem vida não existe nada. Sem vida não se desfruta de nada. Sem vida não se possui nada. E as pessoas esquecem disso e trocam a vida pelas coisas. E Deus confiou aos pais uma vida. Uma vida. De repente você pode pensar que o bem mais precioso que Deus lhe deu foi a sua mansão, foram seus bens, foi uma gorda conta bancária, foi uma mega empresa que Ele confiou na tua mão. Não, isso não tem valor nenhum comparado a uma vida. Deus confiou uma vida. Seu filho, pai, mãe, é uma bênção do Senhor. Filho não é problema. Filho não é encrenca. Filho não é, sabe, infelizmente muitas vezes as pessoas soltam palavras pesadas contra os filhos. Dizem na precipitação dos sentimentos palavras que não vão abençoar e nem traduz aquilo que o filho é. Cuidado naquilo que você fala do seu filho, porque ele é uma bênção do Senhor confiado nas suas mãos. E se assim é, pai, ame o seu filho, ame o seu filho. Ah, mas é porque você não conhece o meu filho. Não, mas eu te conheço. E Deus te amou. E Deus, como um bom pai, te amou. Se a referência é Deus, ama o teu filho. Mas ama o teu filho como Deus amou. Não ama o teu filho esperando que ele seja obediente a você. Não ama o teu filho esperando que ele vá te dar boas notas na escola. Não ama o teu filho esperando que ele vai ter sucesso na sua vida profissional. Não ama o teu filho esperando que ele seja grato a ti. Ama o teu filho. Ame o seu filho. Tenha grandes atitudes com seu filho. Faça por ele o melhor. Ah, mas ele não merece. Ele é seu filho. Olha o que Deus fez por nós. Olha a grande atitude que Deus teve para conosco. Você merecia o amor de Deus? Você merecia a atitude que Deus fez em Cristo? Eu não merecia. Eu imagino, conforme a palavra de Deus fala, e ela é fiel e verdadeira, ninguém merecia. Até aquele homem, aquele ser humano mais justo, esse não merecia a atitude desse pai. Portanto, pai, ame o seu filho, faça pelo seu filho, dedique-se ao seu filho, à sua paternidade, ao seu papel. E cumpra o propósito de ser pai na vida do seu filho, porque o seu filho é bênçãos do Senhor. O seu filho é a herança do Senhor. O seu filho é a coisa mais valiosa que Deus confiou na sua mão. E aqueles que são pais hoje, que não tiveram pais como referência, com uma boa referência, cuidado para não replicar
O papel de pai que você teve como referência ou não teve como referência, não foi bom para você. Se vigie, foque a sua paternidade no exemplo de Deus. E se você não tem vivido assim, é tempo de mudança. Dá para mudar. Não, mas meus filhos já são grandes, não tem problema, mude agora. Abençoe a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Faça com que as próximas gerações sejam abençoados por uma atitude onde você coloca Deus como centro e referência para a sua vida. Você nunca vai deixar de ser pai. Os filhos, a Sheiliane ali, a minha mais nova, já tem seus filhos. O Rafael já tem sua filha. A Rafaela já tem seus filhos. Mas nunca deixarão de ser meus filhos. E sempre serão, e eu serei uma referência para os filhos dos meus filhos. Por isso nunca é tarde para você pedir a Deus e propor no seu coração uma mudança no papel de pai, buscando essa referência de Deus. Tenha consciência de que seus filhos são bênçãos do Senhor. Seus filhos são bênçãos do Senhor. Não esqueça disso. Segunda dica que veio da palavra de Deus. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deva andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Qual é a dica? Que Deus, por meio da sua palavra, nos ensina. Seja uma influência positiva na vida de seus filhos. Deus nos fez com uma característica particular, irmão. Todos nós fomos criados por Deus, e Deus colocou em nós essa característica. Nós somos seres influenciáveis e influenciados. Nós tanto influenciamos a vida do outro, como somos influenciados pelos outros. É algo que Deus colocou em nós. E quando Deus ele estabelece a família, o projeto de família tem como base isso. A família é o núcleo primeiro de um ser humano ser inserido em toda uma sociedade. É dentro do lar, recebendo a influência dos pais, dos irmãos, que essa pessoa ela é formada para viver sua vida no mundo. Portanto, os pais, e aqui eu estou me dirigindo ao pai, seja um influenciador do seu filho, de forma positiva, porque influenciamos e somos influenciados pelas duas formas, positiva e negativa. O papel do pai é influenciar de forma positiva. Esse versículo de Provérbios nos lembra da importância de educar os nossos filhos de acordo com os princípios de Deus, para que eles possam crescer no caminho certo. Para ensinar, você precisa saber. É ou não é? Quem aqui não é piloto de avião? Levanta a mão. Eu sei, ninguém é. Quem vai ensinar uma pessoa a pilotar um avião aqui? Ninguém se habilita e nem pode. Eu acho que não vão comer, principalmente depois infelizmente, desse trágico acidente que teve recente, que nos faz lembrar disso. Ninguém vai ensinar,
porque não tem habilitação, porque não é instrutor, porque não é habilitado, porque não sabe, porque não vive, porque não pratica, porque não foi instruído. Para ensinar, você precisa saber. Então, pai, para você ensinar o teu filho no caminho do Senhor, tendo como referência Deus, você precisa saber disso, viver isso, ser isso. O que mais influencia as pessoas não são as palavras. Palavras têm peso, mas o que influencia as pessoas são atitudes. São atitudes. E os pais precisam saber disso. Seja uma influência positiva na vida dos seus filhos. O sábio, ele vai dizer: ensina a criança no caminho em que deva andar. Traz até uma ideia no caminho, é de que é uma caminhada junto, é no caminho, é enquanto se vive. É quando vai acordar a criança de manhã, se ainda é criança, né? É quando estão na mesa para tomar o café da manhã, é enquanto estão assistindo um filme, uma partida de futebol, ou brincando numa roda, e, enfim, em todos os momentos. Ensina. Infelizmente, hoje em dia, nos nossos dias, há muitos ladrões de tempo que roubam dos filhos a oportunidade de aprender com os pais, porque os pais se permitem perder os preciosos tempos que os filhos necessitam. Devemos aproveitar bem tempo, porque os nossos filhos crescem. Cresce ou não cresce, Ferreira? Cresce? Cresce ou não cresce, Raimundinho? Cresce ou não cresce, Andreu? Filhos crescem. E sabe de uma coisa? O tempo não volta. Ah, como eu queria ter meus filhos no meu colo. Não dá. Quer dizer, até dá, mas eu vou sair meio quebrado, né? Sair com a dor na coluna. Seja influência na vida dos seus filhos. E para ser influência na vida deles, você precisa estar com eles. Você precisa ensinar a ele aquilo que você sabe e tem aprendido de Deus. Tem um texto lá em Deuteronômio, quando a nação de Israel estava para entrar na terra prometida, né, em Canaã, na terra que mana leite e mel, na terra que havia sido prometido a Abraão e a sua descendência. Quando o povo estava para entrar lá, Deus, ele entrega a lei à nação de Israel, e ele traz lá algumas dicas, aliás, leis, né, mandamentos, para que o povo pudesse cumprir, para que eles pudessem ir bem quando entrassem na terra, para viver naquela terra, para se multiplicar na terra, para pais gerarem filhos, e os filhos dos que foram gerados gerar filhos, e assim crescer de forma abençoada aquele povo. E aí a orientação que Deus dá, Deuteronômio capítulo 6, ele começa desde o 1 dizendo: ouve, ó Israel, mas lá no 6 ele vai dar um direcionamento para os pais. Ele diz o seguinte: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias de sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, o seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos,
para que tudo lhes corra muito bem, e vocês se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará enquanto estiver sentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por um frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A nação de Israel, os pais dos filhos de Israel, muitos não ouviram, muitos não seguiram esse mandamento do Senhor. O que aconteceu? Muitos ficaram pelo caminho. Dessa geração que ouviu a recomendação de Deus, só 3 homens conseguiram chegar. Aliás, só 2 homens, né? Só 2 homens conseguiram chegar na terra: Josué e Calebe. E o que é pior, muitos que entraram na terra, ao entrar lá, esqueceram-se do mandamento do Senhor, da palavra do Senhor, e muitos pais esqueceram de ensinar seus filhos, esqueceram de colocar nos umbrais de suas portas, esqueceram de andar pelo caminho, qual deitar-se ou levantar-se, e essa nação caiu no pecado, essa nação caiu no erro, essa nação foi subjugada por tantos povos. Porque os pais esqueceram-se de instruir os seus filhos sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus espera de nós, sobre como nós devemos viver nessa vida, na presença do nosso Deus. Pais, sejam influência na vida de seus filhos. Não permita que os jogadores de futebol façam isso. Tudo bem, eles podem gostar de futebol, eles podem olhar para Neymar e, nossa, é um craque, tudo bem, mas referência de vida não, influência de vida não. Esses influenciadores digitais, modelos, atores, atrizes, cantores, não permitam. Sejam vocês, não por obrigação, não por imposição, mas por uma vida presente com seus filhos. Por isso aqui que Deus, por meio de Moisés, estava pedindo ao povo, no seu viver diário, ao deitar, ao se levantar, na mesa da casa, durante o café, o jantar, o almoço, em todos os momentos. Seja proposital a sua atitude de influenciar seu filho. Quebra esse distanciamento que há. Em alguns momentos na minha vida, dentro do meu lar, eu criei um distanciamento com os meus filhos, e isso não foi benéfico, ao ponto de minha filha dizer assim: pai, a gente nem se abraça. Eu disse: é verdade. Será porque é feio se abraçar depois de grande, um pai e uma filha? Não. É porque a gente cai no erro, a gente cria barreiras, a gente traz dificuldades, e isso pode trazer problemas no relacionamento pai e filho, e isso pode interferir na influência que nós temos na vida dos nossos filhos. Influencie de forma positiva a vida do seu filho. Por último, Efésios capítulo 6, versículo 4, outra dica. Ele vai dizer, Efésios 6, versículo 4: e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Isso aqui é difícil, viu, irmão? Busque equilíbrio emocional
para exercer a paternidade. Busque equilíbrio emocional para exercer a paternidade. Eu creio que nunca existiu um pai que não passou por situações de turbulências, estresse, medo, apreensão, ansiedade, angústia, decepção. Criar filhos é desgastante, como já falei, é um grande desafio. Mexe com os nossos nervos, mexe com a nossa capacidade emocional. Então necessitamos buscar esse equilíbrio emocional. Uma palavra que está muito em voga hoje, né? A inteligência emocional. Precisamos buscar isso. Aqui nesse versículo, somos instruídos a criar os nossos filhos com amor e disciplina, guiando-os na verdade e no amor de Cristo. Mas como ter esse equilíbrio? Peça a Deus. Peça a Deus. Busque em Deus. Tiago capítulo 1 versículo 5, ele diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedido. Peça, irmãos, peça sabedoria a Deus. Peça a Deus que lhe ajude a dominar, a ter o autocontrole dos seus nervos, dos seus sentimentos. Quem aqui nunca pesou a mão com seus filhos porque se deixou levar pela emoção, pela fúria, pela raiva? Eu já cansei de pedir perdão aos meus filhos pelo excesso, porque eu não tive a capacidade de filtrar, sabe, de respirar fundo, de aliviar o estresse de outra forma. Pais, o que Paulo está pedindo aqui aos irmãos em Éfeso é que eles tenham equilíbrio emocional, para que não vejam seus filhos como inimigo, para que não vejam seus filhos como alguém digno de disciplina, né? de sola, de peia, e nessas coisas que os pais fazem. Cuidado também, eu falei aqui a respeito das palavras, para ter esse domínio próprio, para você, pai e mãe, não trazer uma palavra nociva para a vida de seu filho. Infelizmente, irmão, eu já ouvi isso, de mãe na hora da soltar que o filho não, esse filho não presta, esse menino não presta para nada, isso é burro. Eu acho que a última pessoa que uma criança espera ouvir palavra desse calibre é dos pais. É ou não é? Se você já cometeu esse erro, não caia mais nessa armadilha. Peça, mais uma vez, nunca é tarde, peça perdão para os seus filhos. Peça. Mas eu sou pai, pedir perdão para o filho, sim. Olha que influência você estaria trazendo para o seu filho de humildade. Característica do nosso Deus, desse pai perfeito. Busque equilíbrio emocional para exercer a paternidade. Eu sei que muitos pais aqui enfrentam tantos problemas financeiros, problemas até de relacionamento com os filhos. Tem filho que realmente às vezes tem, sabe, filho imperativo, filho com alguma conduta que exige mais dos pais. Mas lembra, você é pai. Calma, respira, seja uma bênção na vida do seu filho, porque ele é uma bênção na sua vida. Faça isso. Faça isso. Outra dica: busque a ajuda dos irmãos.
Pais, tem tantas pessoas experientes, que já viveram, que já trilharam o caminho. Busca ajuda, não enfrente essa luta sozinho. E se a ajuda dos irmãos não é suficiente e você precisa, busque a ajuda de bons profissionais, que vão te ajudar a ter um equilíbrio para você cuidar da sua família, dos seus filhos. As pessoas vão fazer terapia para melhorar o rendimento no trabalho, para melhorar o rendimento no esporte, e as pessoas não investem para cuidar dos seus filhos, acham que é perda de tempo, acham que não vale a pena. Oxe, se o filho é o bem mais precioso, e é, porque é vida, como assim? Eu invisto cursos, pós-graduação, especialização, curso não sei de quê, na vida profissional, e eu não invisto como cuidar melhor do meu filho? E aqui para a igreja, irmãos, nós temos um momento aqui entre os casais, e uma boa parte dos pais não estão aqui presentes. Será que você não tem nada a aprender com alguém aqui? Será que ninguém pode lhe ajudar a ensinar algo? Não digo só em questão de palestra, mas no convívio, nas conversas, nos relacionamentos. Nós como igreja precisamos aprender a buscar ajuda. Quantas vezes as pessoas vão buscar ajuda quando tudo não tem mais jeito, quando não tem mais solução, quando os filhos estão aí desgarrados, quando o casamento está destruído, quando a pessoa já está na sarjeta, aí vai buscar ajuda. Tudo bem, sempre vai ser tempo de buscar ajuda, mas o ponto é que essa ajuda poderia ser buscada bem antes, ia diminuir, ia reparar tantos danos que você está enfrentando. Então, pais, busquem ajuda, sabe? Se está difícil, se está estressante, se está preocupante, se você percebe que tem fugido ao teu controle, busque ajuda. Você não está isolado nesse mundo, você não está sozinho nesse mundo. E sabe de uma coisa, tem pessoas que têm medo de mostrar a fragilidade. Vixe, o que é que os outros vão pensar? Eu sou um mau pai. Todos nós, em certo sentido, somos maus pais, porque nós não somos perfeitos. Todos nós precisamos aprender a criar nossos filhos, e todos nós precisamos de ter humildade, de buscar essa ajuda. Conta-se uma história de um homem muito próspero numa cidade, um homem de uma conduta ilibada, um homem de uma moral elevadíssima, um homem que tinha um respeito, reconhecimento de toda a cidade. Era justo, era íntegro, era educado, sabe? Enfim, era um cidadão daqueles que qualquer cidade gostaria de ter. E esse homem tinha filho, e o seu filho desde criancinha demonstrava rebeldia, desobediência. Era um menino peralta, era um menino sapeca. E esse menino foi crescendo, e ele se tornou um jovem rebelde, que começou a ser influenciado pelos seus amiguinhos, e começou a fazer traquinagens mais sérias, começou a viver na orgia, a usar drogas, e aí começou a praticar delitos, e os delitos iam se avolumando e criando, e sendo elevado a um patamar mais alto, um nível mais alto, até que esse menino, ele foi preso, e como sentença para o seu delito, que era grave, foi pena de morte. Sim, pena de morte. E aquele pai que amava o seu filho, ele não entende muito o que fez o filho chegar àquela situação. Ele pedia que pessoas visitassem o seu filho. Ele sabia como estava o seu filho na prisão. Seu filho estava
arrependido, triste, sabia da sua sentença, e já estava prestes a chegar a sua sentença, e o pai pede uma audiência com os magistrados. O pai vai dizer para os magistrados, vai fazer uma clemência, um pedido ao extremo. Ele vai chegar para os magistrados e vai dizer: olha, eu sei que o meu filho, ele é digno da punição que ele vai receber. Eu sou justo e entendo que a justiça vai ser feita. Mas aí o pai começou a argumentar: olha, vocês me conhecem, eu sou alguém que sempre dei bom exemplo, eu sou justo, eu ajo com integridade, eu tento sempre somar na vida dessa sociedade, eu tenho muitos bens, eu não quero corromper ninguém com meus bens, com a minha persuasão, não é isso. Mas eu quero fazer um pedido para vocês. Eu já estou velho, o meu filho ainda é jovem, e eu acredito que meu filho, ele possa se arrepender, ele venha a herdar todos os meus bens, e pode contribuir no futuro com a vida dessa cidade. Permita eu receber a sentença do meu filho, permita eu ir para aquela cadeira, para morrer no lugar dele. E houve uma reunião entre os magistrados. Eles tinham uma autoestima com aquele homem, eles sabiam do amor e do apreço que o pai tinha pelo filho, apesar do filho agir daquele jeito. E aí chegaram num veredito de que tudo bem, mas aquilo não foi falado para ninguém, nem para o filho. Chegado o dia da execução da pena, estava lá o filho, aguardando a sua ida para a cadeira elétrica, e o pai vai até o filho, e o filho chora, pede perdão, diz para o pai: me perdoa, pai, por tantas besteiras que eu fiz na vida. Se eu tivesse mais uma chance, mas eu sei que eu não mereço, eu estou consciente do meu erro. E aí o pai deu um abraço bem forte no filho, choraram juntos. E aí o pai abraçou o filho mais uma vez e disse: filho, faça valer a pena essa nova oportunidade. E aí o pai caminhou lento para a cadeira elétrica, e o filho chorando, mas ele viu o pai tomando o seu lugar, naquela condenação que era para ele. O nosso pai, ele fez isso por mim e por você. O nosso pai tomou o nosso lugar, assumiu a nossa condenação, e tudo que o nosso pai deseja, que façamos valer a pena o sacrifício que ele fez, como um bom pai, Então, irmãos, para você que é pai, lembre-se desse pai perfeito que é Deus, e viva todos os dias fazendo valer a pena o sacrifício que ele fez por cada um de nós, e replica isso na vida de teus filhos. Vamos orar. Deus querido, santo, eterno e bendito Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Em Cristo Jesus, o Senhor nos deu esse privilégio de podermos novamente chamar o Senhor de Pai. Nos ajuda, Deus, na nossa missão como Pai aqui na terra. Nos ajuda, Deus, a cumprir com essa missão. Nos corrige, nos repreende, nos ensina, nos educa, nos leva por meio do Teu Espírito, da Tua Palavra, Deus, a uma paternidade que glorifica o Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Sim, Senhor Deus, faz assim, Pai. Muito obrigado, Deus, pelos pais presentes aqui nesse lugar. Que cada um de nós, Deus, possamos sair daqui com o único desejo de ser um pai melhor, que glorifique o Teu nome. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.